Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo no Morumbi acabou empatando com a América Mineira, sim, um resultado catastrófico. A América Mineiro era uma vitória para o São Paulo deslanchar. O São Paulo precisava muito dessa vitória porque pode perder a liderança dependendo do resultado do Internacional amanhã contra o rival. O Internacional enfrenta o Corinthians. Se o Internacional ganhar, assume a liderança. E para piorar a situação, o Palmeiras também está muito próximo. O São Paulo veio com uma proposta de jogo assim, de muitos improvisos. A gente tinha muitos desfalques. Diego Aguirre, mais uma vez, não pôde contar com jogadores muito importantes. O Everton, né, por conta de uma contusão na mesma perna da contusão que ele se recuperou no São Paulo, mais 15 centímetros abaixo. Foi uma contusão que ele ainda teve no Flamengo, que provavelmente aí acabou sendo uma contusão que acabou sendo agravada nesse período de recuperação do jogador, né? Enquanto ele estava se recuperando da lesão que ele sofreu aqui, acabou, enfim, ficando suscetível a uma lesão antiga. E o Rojas, como a gente tinha falado no último vídeo de jogo, uma irresponsabilidade, um elenco tão enxuto, jogador não pode tomar cartão por reclamação. Isso é um absurdo, não pode. Por quê? O São Paulo tem poucas opções. Então hoje ele não tinha seus dois principais jogadores velocistas. Então assim, o São Paulo conseguiu um gol num cruzamento do Nenê, já tinha criado várias oportunidades, estava faltando ali a conclusão, o Nenê cruzou a bola e o Diego Souza de cabeça fez o gol. Diego Souza que até aquele momento estava jogando bem, melhorou até com a entrada do Trellis, enfim. O São Paulo continuou martelando, mas em alguns momentos teve muito preciosismo na conclusão das jogadas. É muito toquinho de lado, era jogador que podia ter concluído, resolveu tentar servir o companheiro, quando era só rolar pro gol. Teve um lance que o Nenê e o Reinaldo se atrapalharam, enfim. E aí acabou que perdeu tantos gols que tomou castigo no único lance que o América teve de ataque. O América chutou, o Sidão espalmou a bola pra frente. Obviamente que a gente não gosta quando o goleiro espalma pra frente, mas assim, é uma jogada que os caras fizeram uma tabela na área, entraram na cara do Sidão, o cara chutou. Um goleiro bom poderia ter espalmado pro lado. O Sidão não é um goleiro bom, a gente já sabe, já falamos aqui. Um goleiro bom poderia ter tomado o gol que o Sidão tomou hoje. Não foi uma falha clamorosa, mas eu não tinha nenhuma esperança que ele fizesse alguma outra coisa que não o que ele fez. Espalmou pra frente, no rebote o jogador do América empatou o jogo. É um resultado catastrófico, por quê? Porque o Inter vai pegar apenas nas próximas 3 jogadas, próximas 3 rodadas, o Inter vai pegar só times muito fracos, times que estão na parte de baixo da tabela, times que estão tendo um desempenho muito ruim no campeonato. E o São Paulo, nas próximas rodadas, vai pegar o Botafogo fora, no Rio, depois vai pegar Palmeiras em casa, que é um dos postulantes ao título e que tem de longe o melhor elenco do Brasil, vai ser um jogo dificílimo, e depois vai enfrentar o próprio Inter, que é o time que pode estar na liderança dependendo da situação dos próximos jogos. O São Paulo vai enfrentar o Inter no Rio Grande do Sul, fora de casa. Então, os 3 próximos jogos do São Paulo serão decisivos. Contra o Botafogo, ele vai precisar da vitória para, sei lá em que posição estará, vai depender dos jogos de Inter e Palmeiras, mas depois vai enfrentar 2 finais, 2 confrontos diretos. E esses 2 confrontos é que vão definir onde o São Paulo está, como ele está colocado. Primeira coisa, muita gente estava assim, não, o São Paulo vai ganhar tudo, agora ganhou, e não sei o quê, e eu tô falando aqui no canal há muito tempo. É jogo a jogo, tem que ter paciência. O elenco do São Paulo é enxuto. São poucos jogadores por posição. Quando a gente perde um jogador, faz muita falta. É só botar um moleque, só botar um cara da base, bota o bolinho. Gente, nós temos o Aguirre, que é um técnico excepcional. É um técnico que está fazendo um time que deveria estar brigando por vaga na Libertadores, estar brigando por título. Ele está tirando dos jogadores o máximo possível deles. Ele está fazendo improvisos, ele está segurando, ele sabe o que está fazendo. O Aguirre sabe muito o que está fazendo. É para talvez, dos treinadores do Campeonato Brasileiro, talvez seja o de melhor desempenho, considerando o material que ele tem e onde ele está nesse momento. Então o Aguirre sabe o que está fazendo, e tem o Jardine do lado dele, que foi campeão por tudo nessa base, assim, todos os torneios que ele disputou, ele foi campeão. O Jardine sabe que o jogador está preparado ou que não está. Quando eu falei que o Everton ia fazer falta, eu falei baseado no desempenho do jogador, não só no São Paulo, mas no campeonato. Comparando com os jogadores do campeonato, o Everton é um dos 3 melhores jogadores do campeonato, se não for o melhor, em desempenho e números. Claro que um jogador desse vai fazer falta. Daí perde o Rojas, por reclamação. É uma coisa terrível. E daí entra aquela coisa, vai jogar
jogar contra um time menor, um time pequeno, em casa, empolgado, com toda a comunicação, com todo o oba-oba, às vezes o time grande acaba sendo displicente em alguns momentos. O São Paulo me pareceu um pouco displicente em alguns momentos, vai ter que retomar para fazer uma jogada de efeito, espera o jogo ter matado o jogo, toquinho de calcanhar, toquinho de lado, deixa para quando o jogo já está decidido. Então assim, é um resultado catastrófico, amanhã a gente vai ter que torcer para que o Inter não consiga vencer o rival, ou que perca, ou que enfim, o que quer que aconteça, é bom que o Inter perca, enfim, o Palmeiras a mesma coisa, porque o Palmeiras está encostado. Vamos lembrar, o Inter tem um elenco no papel melhor que o do São Paulo, Palmeiras tem um elenco no papel melhor do Brasil. Os reservas do Palmeiras assim rivalizam com os nossos titulares. Então o São Paulo vai ter uma missão muito difícil nesse campeonato. Se ganhar esse campeonato, vai ser um dos campeonatos mais difíceis. Agora, o que o Aguirre está fazendo é manter essa galera na briga, tá? Então assim, o São Paulo fez o que podia fazer, poderia ter saído com um resultado melhor e foi isso. Na zona mista a gente pegou no meio da muvuca, quem a gente conseguiu pegar aí foi Hudson, Diego Souza e Trellis, e vocês vão ver isso agora. Não acomodou em momento nenhum. O América era previsível que viesse, que povoasse o ataque, que viesse para cima do São Paulo, e eles tiveram uma chance e foi feliz, mas não acredito que a gente recuou não, acredito que a gente até criou uma ou duas chances que a gente podia até ter aumentado o placar. Hudson, você tem alguma explicação para uma pequena queda aí de aproveitamento entre as 7 primeiras partidas do primeiro turno e as 7 do retorno? Você encontra alguma explicação, ou num contexto geral do campeonato ou do próprio São Paulo? É uma queda que a gente não esperava, Edu. A gente estava muito forte, porque estava com uma sequência muito forte. Até fora também a gente estava com rendimento até melhor. E infelizmente a gente deixou cair num momento que a gente não pode deixar, temos que recuperar o mais rápido. Agora a gente sabe também que as equipes estão respeitando muito mais o São Paulo. O América hoje veio com 4 volantes, um meia e sem nenhum atacante no primeiro tempo. Então é uma equipe que é mais fechada, então com certeza é mais difícil criar alternativas de fazer o gol. Então a gente tem que procurar na semana cheia que a gente está vendo, para que a gente possa criar alternativas melhores e não saia com resultado diverso, principalmente no Morumbi. Hudson, qual a importância do próximo jogo de São Paulo fora de casa, já que precisa recuperar os pontos que foram perdidos aqui? É essencial, é como eu falei, acho que no primeiro turno a gente teve excelentes jogos fora de casa. E como perdemos pontos aqui contra a Fluminense e hoje contra o América, a gente vai ter que recuperar fora, seja contra Botafogo, seja contra qualquer outra equipe. Os desfalques pesam demais? Rojas fora, Everton machucado? O desfalque é sempre ruim, a gente não pode negar. Mas tem jogadores à altura, às vezes não com a mesma característica. E acho que mérito da equipe do América, que soube se defender também. E por a gente talvez que não ter criado tanto, às vezes ter tido uma dificuldade que a gente não vinha tendo aqui. Hudson, qual que é essa queda de rendimento atrapalha a confiança? E eu pergunto porque depois do Botafogo vocês têm 2 confrontos diretos importantíssimos contra o Palmeiras e também contra o Inter. Cara, a gente não tem como abaixar a cabeça. Querendo ou não, ainda somos líderes do campeonato. Amanhã tem uma rodada. Só que a gente vai ter finais, esses jogos pra gente é final. Assim como também hoje a gente encarou como uma final, infelizmente a gente não teve um resultado positivo. E não tem espaço para baixar a cabeça, muito pelo contrário, tem que levantar a cabeça, saber as coisas boas que a gente já fez e corrigir as coisas erradas que tá aparecendo para que a gente não sofra mais igual a gente está sofrendo. Esses 2 pontos são recuperáveis, né? Você acha que esses 2 não dá mais para buscar? Ou assim, uma vitória contra o Inter lá recupera esses pontos? Cara, a gente sabe que agora o campeonato tá virando cada vez mais difícil. E mais se a gente ficar perdendo pontos de casa, a gente sabe que agora fora de casa temos que sair a recuperar os pontos que a gente tem perdido hoje. Não só hoje, não também o jogo contra o Fluminense, vários jogos que a gente já perdeu, deixou passar pontos dentro de casa. Então acho que o jogo contra o Botafogo vai ser muito difícil, mas a gente tem que sair procurar o time. É o jogo, a gente não pode ficar esperando ver com quem vai sair o Botafogo, a gente tem que procurar o jogo. Diego, essa pequena queda aí de diferença de 3 pontos nas 7 primeiras rodadas do primeiro e segundo turno, tem algo que leve a essa queda e ela preocupa até que ponto? Olha, preocupado a gente fica porque a gente quer brigar até o final pelo título. E hoje a gente ganhando o jogo de 1-0, tomamos um contra-ataque, coisa que não pode acontecer. E tomamos um empate, normal, a gente fica bastante chateado com isso, mas, como eu disse, continuar trabalhando para a gente fazer a nossa parte. O Hudson saiu de campo falando de desgaste físico. Um time que tem a semana cheia para trabalhar, jogando só de fim de semana, pode falar de desgaste? Quem saiu falando? Hudson. Olha, os jogos são muito intensos, acontece dentro do jogo mesmo, por mais que você tenha a
semana toda cheia, você tem no jogo um desgaste muito grande. Então ele é um cara que corre bastante, se dedica bastante e tenho certeza que ele se prepara bem para jogar e todos nós procuramos dar o nosso melhor dentro de campo. E acho que infelizmente hoje não conseguimos a vitória e não tenho o que falar, é trabalhar e ver o que vai acontecer. Vale secar o Inter amanhã? Vale secar o Inter amanhã? Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Não adianta a gente deixar de desejar dentro do campo e secar. Tem alguns jogos decisivos pela frente e tem muito campeonato ainda e a gente tem que trabalhar para aumentar o nosso nível, que a gente tem condições de jogar de igual para igual com qualquer um.